Olá, bom dia. Hoje é 1º de fevereiro de 2025. 1º de fevereiro de 2005. Deus abençoe você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo, seus planos, seus projetos, seus objetivos. Que Deus lhe dê força, vigor, coragem e disposição. Que Deus lhe dê vislumbres espirituais. Que o Espírito Santo fará o seu coração. Que Deus lhe dê sabedoria e inteligência, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, Antigo Testamento, parte 2030. Então, 1 Reis, capítulo 1, versículo 13 em diante. Mas antes, vou ler o que está escrito em João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, ele amou o ser humano, um amor incondicional, que não põe condição para amar. Então ele ama e não faz exceção de pessoa para salvar. Ele ama e quer salvar todos. Mas para isso o ser humano precisa de fazer algo, precisa de ter uma atitude, precisa de crer. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, através do ser humano crer, o ser humano tem a vida eterna. E crer é muito importante. Se você crer, você não vai perecer. Perecer com o quê? Com enfermidade, com vícios, com doenças aqui na Terra. Com sentimentos ruins, sentimento de vingança, amargura, ódio, ira. Você não vai perecer com estas coisas. Mas você vai ter uma certa vitória acima disso. E você também não vai perecer eternamente no Hades. Você não vai perecer no Hades, no inferno, no lugar de planta e ranger de leite, porque esses lugares existem. E dentro do lago de fogo, que é a segunda morte, a condenação eterna. Amém? Então é muito importante crer. Então, quando Deus revelou isso para nós, através de enviar Jesus, e João falando isto, João teve com Jesus Cristo, comeu, andou com Jesus, navegou com Jesus, foi para vários e vários lugares com Jesus, o apóstolo João. Então, é uma palavra de consideração, aquilo que ele ensinou, aquilo que ele falou, aquilo que ele escreveu, porque ele viu os acontecimentos, ele viu Jesus falando, ele viu Jesus pregando, ele viu Jesus curando, sarando, libertando. Os principais milagres João participou, esteve com Jesus. Então, o João, ele estava ciente do que estava falando, os apóstolos, Mateus, Marcos, Evangelho segundo Marcos. Marcos era um cooperador ali, segundo não era Lucas era um doutor, um médico. Então, Marcos capítulo 16, versículo 1. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então, quando ele ressuscitou, o Senhor Jesus Cristo, ele apareceu para os discípulos e disseram isso: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ele disse. Então, ouvir é muito importante. Anunciar mas crer também é mais ainda. Se batizar é uma pessoa que se batiza, e esse batismo representa a morte da velha criatura. Aí quem vai prevalecer é as atitudes da nova criatura. Lembrando que nós temos que ficar bastante esperto para que a nova criatura não reviva e a pessoa não passe a viver com uma nova criatura. E isso acontece no momento, que, na verdade, a carne, os sentimentos, os desejos da pessoa quer muitas das vezes que aconteça. Mas se a pessoa perseverar, pedir perdão e renunciar às obras da velha criatura, aí a pessoa consegue viver a nova criatura. Então, 1 Reis, capítulo 1, versículo 13. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50, com os seus 50. Então subiu o capitão dos 50 e veio e pôs-se de joelho diante de Elias. Então já esse terceiro capitão, ele estava sabendo, né, que o fogo tinha consumido o primeiro e o segundo capitão, e ele estava temendo. E quando ele foi, ele se ajoelhou diante de Elias e suplicou e disse-lhe: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Então ele quer uma sabedoria. Foi uma sabedoria desse capitão. Ele pediu para que a vida dele fosse preciosa e a vida dos 50. Então, quando ele pediu isto, e quando ele fez isso, então Deus via, o anjo de Deus via, que ele não queria fazer mal a Elias, e não iria fazer.
mas simplesmente queria levar Elias ao rei. Então o que foi que aconteceu? Não desceu o fogo do céu e não consumiu o terceiro capitão de 50. E eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50, com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então foi uma sabedoria dele aqui, ó. Foi sábio, ele foi inteligente. Ele não se confiou que era o capitão, que tinha 50 homens com eles armados, com lança, com espada. Ele pediu ao homem de Deus para que a vida dele fosse preciosa, e as dos 50 também. Quando ele pediu isso ao homem de Deus, é como se ele estivesse pedindo a Deus. É como se ele estivesse dizendo, ó, homem de Deus, nós não queremos te matar, nós não queremos a tua vida, nós não queremos fazer o mal, nós queremos que tu vá até o rei. O rei quer que o Senhor vá até ele. Foi uma sabedoria muito grande desse capitão de 50. E ele não morreu. O fogo não consumiu ele. Então ele pediu para que a vida dele fosse preciosa. Tenha a vida dos outros preciosa aos seus olhos. Amém?